Mas é 9. Entrevistas, comentários, debate, muito mais informações. Programa de saúde, cultura, política de destaque. Todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM 104,9. Programa Lato Senso. Ligue 3242-2131 e participe. Programa Lato Senso. O ouvinte em primeiro lugar. Programa Senso. Apresentação Edson Gomes. Boa noite, são 20 horas. Deixar uma boa noite aqui para os nossos colegas lá no Cristo Redentor, Rangel, em Cruz das Armas, bairro de Novais, comunidade Bom Samaritano, comunidade Jardim Itabaiana, comunidade Vale das Palmeiras 1 e 2 e adjacência. O programa Lato Senso de hoje recebe o nosso querido e estimado jornalista e membro do Fórum. Eita, agora foi. Membro do Fórum Paraibano de Promoção da Igualdade Racial, o FOPIR. Dalmo Oliveira. Dalmo, muito boa noite e muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Edson. Boa noite a você e aos ouvintes da 104.9. É sempre aos estúdios da nossa comunitária. Quem é Dalmo Oliveira? Edson, eu sou um jornalista já com uma estradazinha aqui na comunicação, principalmente na cidade de João Pessoa. Eu sou nascido em Guarabira, sou do Brejo, né? Mas morando e trabalhando em João Pessoa desde meados da década de 80. Então, né, Guarabira ficou um pouco no passado. De qualquer forma, é a nossa cidade natal e a gente está sempre fazendo referência à Rainha do Brejo, né? Eu sou servidor público federal, trabalho para o Ministério da Agricultura, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, uma empresa pública, né, que trabalha com pesquisa agropecuária, e já estou na Embrapa desde 94 também, uma estrada aí no Serviço Público Federal Brasileiro, e atuando muito nessa área de assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. Nos últimos anos me dediquei um pouco aos movimentos sociais e tenho uma militância no Sindicato dos Jornalistas. Já participei da diretoria do Sindicato dos Jornalistas aqui na Paraíba e em seguida eu comecei a fazer uma militância mais nos movimentos sociais, movimento negro, né, que foi quando a gente resolveu criar esse fórum aí, que já está com uns 10 anos de estrada, o Fórum Paraibano de Promoção da Igualdade Racial, que é o FOPIR, né? É uma entidade que passou a agregar tanto instituições como indivíduos, né? A gente não discrimina a origem da militância. Então tem entidades e tem pessoas individualmente atuando aí no fórum, nesse fórum, que é uma articulação do movimento negro que nós resolvemos incentivar, porque naquela época o movimento negro estava um pouco disperso, vamos dizer assim. Para dar uma agregada, a gente resolveu criar esse fórum, o FOPIR, né? Atuei também há algum tempo no movimento de rádios comunitárias. Eu fui da direção da Abraço, aqui na Paraíba, que é a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, junto com os companheiros Moreira, o pessoal da São Rafael, alguns colegas
e companheiros do Geisel também, o Fábio Mozaro, o Beto Palhano, Marcos Veloso, que já estavam atuando junto a Abraço. E a gente também começou a atuar nessa área de democratização da comunicação, né? Naquela época em que, 2008, isso aí já está com 11 anos, quando foi o governo federal chamou a primeira conferência nacional de comunicação, a famosa Confecom. Aí de lá para cá a gente está na estrada e misturando as pautas aí. Mais uma vez agradeço a sua presença aqui. A gente fica feliz com a sua presença, Dama. Eu entrei em contato com você, eu acho que um bom tempo, já quase 2 meses, né, pra gente vir fazer esse programa aqui, porque no mês de novembro eu queria fazer, e nós estamos cumprindo nossa missão, fazer uma programação mais específica, mais voltada para incentivar nesse caminho que o Fórum Paraibano de Promoção da Igualdade Racial faz, que é promover esses debates, trazer o debate, e a sua presença aqui é de fundamental importância para a gente fazer esse debate, a gente dialogar com o nosso público. Eu queria deixar o boa noite aqui para a Rosângela Maria, que entrou aqui no nosso boa noite. Socorro Santos, muito obrigado lá no Cristo. Daniela Aurília Macedo, enfermeira lá no Hospital General Edson Ramalho, muito obrigado pela sua participação. Parabéns a todos vocês que fazem o Edson Ramalho, que está completando 50 anos. Desses 50 anos, 20 eu passei dentro do Edson Ramalho, trabalhei por 20 anos lá como profissional de enfermagem, né? E a gente teve uma grande satisfação nos tempos que tivemos por lá. Juarez de Souza, que então é o Coxinha da Paraíba, também nos acompanhando aqui, e Eudes Neco, que acabou de entrar aqui e nos acompanhar. Dizer a todos que estão nos escutando através dos microfones da 104.9 e através aqui dos nossos Face Friends, que nós estamos nas redes sociais, através do canal no Facebook do professor Edson Gomes, e como a partir de amanhã o programa também estará depositado no nosso canal no YouTube, no canal do professor Edson Gomes. E conforme informação aqui do nosso Dalmo Oliveira, também vai colocar o programa, a cópia do programa, né, você vai colocar também lá na Rádio Zumbi. Isso. Né? E aí aproveita e fala um pouco da Rádio Zumbi pra gente, já divulga aqui a Rádio Zumbi para os nossos telespectadores aqui, para os nossos ouvintes do rádio. Então, a Rádio Zumbi, ela é uma iniciativa desse coletivo que eu lhe falei. A minha militância no Sindicato dos Jornalistas me levou a participar também da montagem de um coletivo de comunicadores populares, que a gente botou o nome de Novos Rumos, que foi uma época aí em 2008, 2007 para 2008, a gente resolveu disputar a diretoria do Sindicato dos Jornalistas naquela época, e para essa disputa a gente montou um grupo de jornalistas para disputar a diretoria e demos o nome de Novos Rumos. De lá para cá, Edson, esse grupo foi mantido como um coletivo de comunicadores, e é esse coletivo que a gente se juntou ao pessoal da Abraço naquela época também, e lá no Geisel tinha um grupo interessado em botar uma rádio comunitária no ar naquele período, e já tinha nome, era a Rádio Zumbi. Os caras já estavam com essa ideia de Rádio Zumbi há muito tempo, só que nós não obtivemos êxito na disputa naquela época, né, que era uma disputa para apenas uma rádio naquela época, e a gente ficou em 3º ou 4º lugar no edital. Naquela época ganhava a concessão quem tivesse mais apoio popular e coisa e tal. Então a gente não conseguiu fazer frente. Foi quando o pessoal de Mangabeira ganhou o edital de Mangabeira. Então, de lá para cá, eu já estava muito sintonizado com a possibilidade de fazer rádio web, e nós botamos a rádio web no ar. Começamos a soltar os nossos conteúdos e a vontade de fazer rádio pela web, e criamos a Rádio Web Zumbi dos Palmares e coisa e tal, e ela está no ar até hoje. Com esse coletivo a gente montou uma pequena estrutura,
Inclusive lá em casa eu fiz um estúdio caseiro também, coisa e tal, e tá no ar. Mas isso, o que nos levou a isso foi que nós, com esse coletivo, nós fomos a primeira experiência de fazer um programa de rádio, né, do movimento social dentro de uma rádio específica. E dentro de uma rádio pública, que era a Rádio Tabajara. E naquela época a gente conversou com Cristóvão Tadeu, o saudoso Cristóvão, e ele estava começando a administrar a parte diretor de programação da Rádio Tabajara, das duas rádios. Inclusive ele disse: não, Dalma, a gente arruma uma hora por semana na AM. A gente topou na hora. E de lá até hoje a gente mantém no sábado. Agora mudou de horário, a gente está de 11 ao meio-dia no sábado com um programa chamado Alô Comunidade, que era essa vontade de colocar um pouco as comunidades para falar e também as rádios comunitárias para falar. Nossa ideia inicial era fazer com que as rádios comunitárias que a gente tinha acesso naquela época, que era um movimento, né? A gente pediu inclusive a algumas emissoras para mandar assim um boletim de 5 ou 10 minutos por semana para a gente fazer um noticiário semanal. E no início até que deu certo, mas com o tempo o pessoal foi relaxando e coisa e tal. E o programa Alô Comunidade hoje ele é bastante cultural, tem um foco muito centrado no cordel por causa de Fábio Mozart, que é um cara ligado à literatura de cordel, e tem a Academia de Cordel que ele participa. E tem muita coisa de cordel, os nossos entrevistados são muito nessa área. E tem um pouco também de política social, né? De conteúdo social, que era a nossa intenção. O próprio cordel traz essa política social, né? Traz. Tem muitos deles. Quando é feito com a vontade e virado para esse público, exatamente, traz isso, né? Muitos dos cordéis da academia tem um cunho bastante crítico, social e coisa e tal. Tem até um deles eu não trouxe hoje, mas depois eu vou mandar uma coleção para você. Tem um cordel só sobre aquele desastre de Brumadinho. Lembra de Brumadinho? Lembro, sim. Pronto, naquela época o pessoal se juntou e fez um cordel em um mês, em poucos dias, menos de um mês o cordel estava pronto só sobre aquela questão. Eu gostei muito de cordel porque eu iniciei as minhas leituras e me tornei depois um bom leitor por conta da literatura de cordel. Foi. E tinha 2 cordel. Tinha um cordel, eu não sei se você lembra disso, tinha um cordel que era vendido para quem tinha um poder aquisitivo melhor e um cordel mais barato para quem tinha um poder aquisitivo mais baixo. Tinha um cordel mais bem feito, sei, né? Era o papel, a diferença era o papel, a gramatura, o formato, né? Embora fosse cordel, era cordel, a mesma estrutura. Silábica a métrica, etc. Mas a qualidade era diferenciada. E tinha cordéis como o Pavão Misterioso, a história de João Grilo, né? João Grilo é extraordinário, né? O João Grilo, acho que João Grilo é fantástico. Então a gente comecei minha leitura e eu li. Tinha um cara de Campina Grande que escrevia o cordel, que eu acho que eu li quase tudo daquele camarada. É Manuel Monteiro, não? Manuel Monteiro, tinha outro, um dos famosos cordelistas também. Campina Grande era um celeiro de produção de cordel. Né? Ainda viu? Então a gente lia muito cordel. E hoje eu ainda sempre, às vezes eu compro cordel e mais cordéis voltados para a história da Paraíba, como sou especialista em história da Paraíba, e então às vezes eu levo o cordel para a sala de aula para trabalhar também a partir do cordel. Então o cordel para mim é muito, muito bacana. Falar em cordel e pensando em cultura, Fundação Cultural Palmares é uma das grandes promotoras da cultura afrodescendente. Tem a finalidade de trabalhar a questão com os quilombolas e etc. E aí a gente viu hoje a primeira aparição aí do novo presidente da Fundação Cultural Palmares, nomeada pelo governo Jair Bolsonaro. Eu não sei se você viu alguma coisa sobre o camarada, o que é que você achou das primeiras, quais as primeiras impressões que fica das falas dele, da forma como ele se comportou nas redes sociais, ele tem se comportado, e da forma como as primeiras entrevistas dele, o que é que você achou?
Edson, já entrando mais um pouco no tema de hoje, né? A Fundação Palmares, rapaz, ela foi criada depois de uma demanda muito antiga do movimento negro brasileiro, né? Para que tivesse dentro do Ministério da Cultura, não é isso? Tivesse uma agência responsável pelo fomento da cultura afro-brasileira. Então a Palmares nasce com essa incumbência, né? Nos governos anteriores. O que a gente está vendo agora além do desmonte, porque me parece que não tem recurso mais para esse tipo de política. Não sei nem quanto é que ela vai movimentar no ano que vem, por exemplo. Era bom a gente até dar uma levantada nisso. E está havendo um desmonte também da função da função da Palmares, com a nomeação de uma figura como essa, que eu até esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui. Esse rapaz, ele não tem referência nenhuma na cultura brasileira, na cultura negra do Brasil. É um jornalista, me parece que de São Paulo, que não tem referência, pelo menos eu não conheço a referência dele como agente de cultura. E você vê as notícias que saem, é um cara que... Ele chegou a dizer hoje que no Brasil não existe Era racismo. melhor ter colocado uma pessoa branca, né, no lugar dele. Porque... No racismo, que não tinha racismo real, que o racismo do Brasil era fictício e que a gente tinha um movimento meio que babaca, que enfim, lamentável. Desse tipo, lamentável a postura desse cidadão. O que é que acontece? Você nomeia um cara desses para uma fundação como essa, né? Sérgio Nascimento de Camargo, nunca ouvi falar. Me desculpe a ignorância, né? Pode até ser que ele tenha algum trabalho, alguma referência. Mas eu não sei. De Zezé Camargo ele não é, porque ele é muito diferente de José de Camargo. E tem cara de pugilista, eu estava comentando com você aqui, né? E o que ele já disse sobre o movimento negro, sobre a cultura negra brasileira, né? Sobre o Dia da Consciência Negra, sobre Zumbi dos Palmares. Inclusive ele é favorável a acabar com o Dia da Consciência Negra. Eu só posso entender que isso é uma piada, porque o cara botar uma pessoa dessa para cuidar da Fundação Palmares, sabe? Rapaz, é um negócio assim que eu não sei o que é que o movimento vai fazer, porque não tem o que fazer, né? Porque a decisão, e a gente já sabia que esse governo faria coisa desse tipo. E o que acontece é o seguinte: ontem teve uma audiência pública em Brasília, acho que, não sei se foi o Senado ou se foi a Câmara de Deputados que promoveu, para discutir a questão da intolerância religiosa. Meu amigo, não deu 15 pessoas. O que é que acontece? Desde o golpe de Temer, né? Aquela história do Eduardo Cunha, do Temer, não sei o que, o golpe do PMDB, que derrubou Dilma Rousseff. Desde de lá para cá, uma parte do movimento, e eu concordo com essa atitude, uma parte do movimento negro, eu vou falar só do movimento negro, né, decidiu que não ia mais participar dos fóruns em Brasília, porque não adianta ir para Brasília, sabe, Edson? Você chega lá nas reuniões, né, nas conferências que a gente tinha, a discussão além de estar infiltrada de muita gente como esse Camargo aí, né, com a cabeça totalmente para destruir o que foi construído nos últimos 20 anos. As políticas públicas não andam, e quando andam, às vezes andam para trás. Então você vai para um fórum desse, você vai para uma reunião dessa para referendar uma política de governo que vai de contra, né, a população negra do Brasil. Então, me parece que a intenção é essa, sabe? De desmanchar o que foi feito ao longo do tempo. Construído ao longo dos anos, né? O conselho que a gente tem dado aos movimentos e aos militantes é deixar passar essa onda, esperar aí os 4 anos para ver se a coisa muda um pouco, para
Porque além de ser perda de tempo, de esforço e coisa e tal, a gente está referendando, né, um espaço que foi tomado pela direita, pela extrema direita, é um quase fascismo, né? O fascismo. Rapaz, é um negócio que é inacreditável. Quase fascismo. O discurso desse novo presidente da Fundação Palmares me parece muito com o discurso de um vereador que tem em São Paulo. Não sei se você lembra, um tal de... Como é o nome dele? O nome até em inglês. Esqueci agora. Runaway, sei lá, daqui a pouco eu vejo o nome. Um boy que não tem noção nenhuma. Que ele foi eleito com esse discurso, desqualificando a luta de Zumbi dos Palmares, a luta do movimento da população negra no Brasil nos últimos, sei lá, tantos anos aí né? É lamentável. Eu queria deixar boa noite aqui para Lani Lima, que está nos acompanhando através das redes sociais. Rosângela Maria, um enorme abraço a todos do Bela Vista. Francisca Andrade, que está nos acompanhando. Janaína Santos. Ana Lúcia está dando boa noite para Francisca. Ida Sanabria. Esse nome é meio diferente. Boa noite, Ida. Egberto Silva e Maria Barbosa, lá no Conjunto Bela Vista, que está nos acompanhando. Quem está nos ouvindo, Edson, também é o companheiro Arimateia França. Ele está no centro aí, numa atividade no centro. Estou até chamando ele para dar uma passadinha aqui, viu? E Fabiana Veloso está nos ouvindo lá na torre, a companheira Fabiana na escuta. Muito obrigado a todos pela escuta e pela participação aqui no nosso programa. São 20 horas e 23 minutos. Mais 7 minutos nós vamos fazer aquela paradinha técnica que a gente sempre faz, né, Ryan? E perguntar aqui, já entrando diretamente no nosso tema, o que é racismo institucional? Pois bem, você me convidou para sugerir o tema e coisa e tal. Acho muito oportuno. Primeiro porque a gente vem discutindo isso, Edson, nos últimos anos com muita força aqui na Paraíba, né? Com a criação desse fórum que eu falei, em 2010 nós conseguimos criar aqui, convencer o governo da Paraíba a instalar o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, porque já tinha sido criado o nacional, vários estados já tinham criado os estaduais e a Paraíba ainda estava um pouco atrasada nessa tarefa. Em 2010, no finalzinho do governo de José Maranhão, nós conseguimos convencer o governo, né, a criar o conselho, e eu tive a honra de ser o primeiro presidente desse conselho aqui no estado da Paraíba. Nós já estamos aí com 9 anos, né, dessa política pública aqui na Paraíba. E esse mês agora o governador João Azevedo instituiu o sistema, a gente está chamando de sistema estadual de promoção da igualdade racial, que é uma série de decisões de governo, dentro do governo, para inibir o racismo institucional e promover políticas públicas afirmativas perenes dentro da estrutura do governo do estado. Então, eu queria dizer para os ouvintes que o que a gente chama de racismo institucional, na definição dos estudiosos da universidade, da academia, dos pesquisadores, é uma inabilidade, um despreparo do governo, principalmente do governo, porque a gente está falando de política pública, e quando a gente fala de racismo institucional, esse institucional é mais um institucional público do que o institucional privado, né? Então seria uma inabilidade das instituições de lidarem com a cidadania de forma igualitária. Então, é aquele defeito que tem no governo de tratar um cidadão negro, por exemplo, diferente dos outros cidadãos, só porque o cara é afrodescendente, é negro e coisa e tal. A gente sabe que no Brasil, a pessoa que nasce negra, ela já nasce com a desvantagem. E o Estado, ele tem que fazer políticas públicas
para diminuir essas desvantagens do negro que nasce no Brasil, porque a gente é descendente, né, das pessoas que foram escravizadas e trazidas à força para trabalharem nesse país, construírem esse país, e essa população não teve benefício nenhum, pelo contrário, só tem desvantagem. Então o racismo institucional é um defeito que o Estado tem, principalmente o Estado, mas as empresas privadas também têm, de lidar com esse equilíbrio na hora de contratar alguém, na hora de oferecer um serviço, certo? Tudo que coloca uma barreira para a população negra, a gente considera que é um racismo que está entranhado na instituição. Se a gente analisar, por exemplo, a estrutura do governo federal hoje, dos ministérios do governo federal, são 20, se eu não me engano, salvo melhor juízo, são 22 ou 23 ministérios, e eu acho que não tem um negro, nenhum ministro negro. A gente pode classificar essa atitude como racismo institucional do governo federal? Com certeza. Eu também não estou lembrando agora aqui de uma figura negra, né, no time de ministros, primeiro escalão. Esse rapaz que assumiu hoje é do segundo escalão e já entra com essa performance, né? Às vezes não é nem a cor da pele, sabe, Edson? É a atitude da pessoa, que às vezes você tem uma pessoa não negra que tem uma consciência negra maior do que uma pessoa negra. Porque o racismo acaba atrapalhando também a população negra de se assumir, né? De se aceitar enquanto negro. O principal problema do racismo, na verdade, é esse: é você inibir as pessoas de assumirem a sua origem, né? De saber que nós somos descendentes de um povo guerreiro africano que veio construir esse país. Não veio na boa, como os italianos, por exemplo, que foram convidados para vir para cá, né? Você vê as colônias italianas e alemães aqui no sul do Brasil, receberam terra para vir para cá. Os negros receberam chicote, doutor. Então é muito diferente. O processo você me faz lembrar agora o mais recente livro do Laurentino Gomes, né? Que, embora não se diga historiador, ele se trata apenas como jornalista, mas faz uma obra com uma pesquisa fantástica, pelo menos os anteriores, né? Esse eu não li ainda. São 2 volumes, vale a pena ler. Né? Esse eu não li ainda. Eu também não, mas tá na fila. O livro Escravidão, que trata os primeiros anos, os primeiros 150, os primeiros 200 anos da escravidão no Brasil. Eu vi a entrevista dele lá no Roda Viva na segunda-feira. Ele esteve em Caiana dos Crioulos, viu? E quem quiser ver a entrevista, tá lá no meu canal no YouTube, é só dar uma entradinha lá no canal do professor Edson Gomes, que vai ver a entrevista, entrevista do Roda Viva, e eu coloquei lá à disposição para quem quiser, porque eu acho que é um documento. Uma entrevista daquela é mais do que uma entrevista. Exatamente. É um documento oral que se perpetua. Que deve ser guardado. Que deve ser guardado e redistribuído. Isso, né? Difundido. E como a TV Brasil é a rede pública, eu acho que não tem nada que a gente não possa pegar aquele conteúdo. O link, com certeza. E reutilizá-lo em sala de aula, no nosso canal e etc. E a gente vê, por exemplo, que olhando para o que você coloca e dizer assim, olha, a evasão escolar de pessoas pretas e pardas entre 18 e 24 anos de idade, com menos de 11 anos de estudo, é de 28,8%. E a das pessoas brancas é apenas de 17%. Isso são dados do IBGE. Isso reforça essa ideia de racismo institucional, Dom? Com certeza, Edson. O problema educacional, eu só acho que ele, assim, importância, ele só está um pouquinho atrás da saúde, né? Que é uma área que me interessa muito, mas a educação, ela reflete muito a sociedade discriminatória que nós temos. E se você for pegar os números, rapaz, você vai ver que evasão escolar, né? O acesso aos graus mais elevados da educação, por exemplo. Antes das cotas nas universidades, não tinha como um jovem negro entrar. Era uma raridade. Na escola era difícil demais, rapaz. Então,
essas políticas públicas que foram criadas nos últimos 10 anos, que eu vou dizer, nos últimos 10, talvez tenha sido um pouco antes, elas são indispensáveis para diminuir aquilo que eu falei, que é essa diferença, né, entre uma população e outra população. Então, a questão da evasão escolar, ela é sintomática, porque a pessoa não fica na escola se ela não tiver condições de frequentar a escola. Se ela não tiver transporte para chegar na escola, se ela não chegar na escola alimentada, né? E a questão da alimentação, se você quiser, eu posso também discutir um pouco, porque eu participei do Conselho de Segurança Alimentar. Vamos já discutir um pouco. E a gente sabe que quem mais passa fome no Brasil, na Paraíba, é a população negra. Todos os índices, Edson, que você pegar aqui, levantar aqui, você vai ver que todos os índices que ruins, são bons, todos os índices que são bons, os negros estão ruins neles. E todos os índices que são ruins, os negros estão no topo. Exatamente. Né? Então, assim, a população negra está no topo, os negros e pardos. Exatamente. E aí eu queria fazer uma ponderação nessa questão da escola, e você traz isso muito bem, e de forma institucionalizada isso. A passagem em 1888, quando se fez a abolição da escravatura, pegou-se todos os negros que estavam na senzala e seus descendentes e jogou-se na rua. E o próprio Estado não se encarregou de criar para esse cidadão escola, para esse futuro cidadão que à época ainda não era cidadão, de criar para ele escola, de ter, de ter um projeto de educação para ele, de ter um projeto de moradia, de ter um projeto de saúde. Então eles foram jogados à própria sorte. Exatamente. E além do mais, com o endurecimento da lei. Você sabe que o Código cria a chamada lei de vadiagem, e quem fosse pego sem trabalho, de bobeira era grampeado pela lei de vadiagem. Exatamente. E quem geralmente ia era o negro, porque ele estava sem emprego, ele não foi aceito na mão de obra da cafeicultura assalariada. Isso. Quando era no trabalho escravo, ele era excelente para a produção. Mas quando foi para assumir receber salário, ele não prestava. Quem prestava era a mão de obra vindo, e como você já bem colocou aqui, vindo da Europa. Isso. Né? Vindo da Europa, os italianos, né? Principalmente os italianos. Principalmente os italianos. Então a gente vê que esse racismo institucional, né, que perpassa aí a linha de um racismo estrutural que atinge todos os limites da sociedade em todos os lugares. Tem uma coisa, não sei como é que tá, se você vai dar uma pausa aí no intervalo, mas eu queria dizer o seguinte: tem um fato histórico no Brasil que pouca gente conhece, né? Alguns professores de história ressaltam isso na aula de história, e é uma coisa que pouca gente tem conhecimento, é que Rui Barbosa, ele foi ministro da Fazenda, sei lá. Acho que era ministro, naquele tempo era ministro do interior, né? Era ele que foi a política de encilhamento, foi dele, né? Foi, que queimou o café e tal. Foi, então quando houve aquela transição, que a escravatura começou a ser abolida de fato, né? E os proprietários de terra, os fazendeiros, os grandes latifundiários reclamando do império e depois do governo, porque estavam libertando os escravos e coisa e tal, e que ia dar um prejuízo, deu um prejuízo para os fazendeiros. O governo, acuado pelos pecuaristas, pelos fazendeiros, qual foi a decisão? Para não permitir que houvesse uma indenização contra o Estado, determinou que fosse destruída toda a documentação das fazendas onde os escravos trabalhavam forçadamente. Então a memória... Foi feita uma grande fogueira. Meu amigo, a memória desse povo foi incinerada. É tanto que hoje quem trabalha com história e que quer fazer levantamento sobre a história da escravidão no Brasil, a fonte de pesquisa, a fonte de produção de documental a partir dos brancos. Isso. E da versão dos brancos, na versão oficial, porque você não encontra... Ou então da igreja, dos batistérios, não sei o que, não sei o que. Agora, aquele documento Por exemplo, o navio chegava com 300 negros, né?
Você encontra vinha alguma a coisa, lista do cara. Você encontra alguma coisa na Europa. Brasil, saindo de lá, né? Na saída de lá. Pois é, aqui deram fim. Mas aqui foi queimado. Quer dizer, essa é uma primeira atitude de racismo institucional do governo brasileiro para esconder o crime, cara, que foi feito contra essa população. Você não tem condições, até um direito básico de você saber a sua origem, né? De onde veio a sua família. Eu, por exemplo, eu tenho um trauma, vamos dizer assim, muito chato, porque a gente começa a fazer a militância do movimento negro e você vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para Bahia, você já encontra pessoas e militantes e famílias que começaram a investigar e descobriram de onde vieram. Fazer uma árvore genealógica. É uma árvore genealógica, de onde partiram e coisa e tal. Eu mesmo, se eu for atrás disso, a informação que eu tenho a respeito da minha família é que meu avô, o pai da minha mãe, era filho de escravos em Areia e trabalhava nos engenhos ali na região de Areia, né? Ele não foi escravo porque naquela época o processo já tinha sido deflagrado da abolição da escravatura, mas o pai do meu avô com certeza foi escravo naquela região de Areia. E eu não sei de onde essa família veio, eu não sei se nós somos angolanos, eu não sei se a gente veio da Guiné-Bissau, né? Se tem algum ramo mais para cima, na Nigéria, por exemplo. Em Salvador você consegue, algumas famílias conseguem levantar essas origens. Agora aqui na Paraíba, vá atrás disso para você ver. Nos cartórios de Areia, de Alagoa Grande, do Brejo, onde tem a usina, né? Aqui mesmo, aqui mesmo em Santa Rita e coisa e tal. Então, essa região aqui da Jacoca, do Conde, né? É um processo dificílimo que foi negado até esse direito pra gente ir atrás das nossas origens africanas. Pois é, aqui eu queria mandar uma boa noite para nossa querida Cátia Jussara, enfermeira lá do Hospital do Trauma, Leonardo e do SAMU também, a Cátia Jussara do SAMU de João Pessoa, ao Leonardo Léo, que está nos acompanhando lá no Conjunto Bela Vista, Lafayette Souza, Fábio Rodrigues Nascimento e Alexandra Souza também lá no Conjunto Bela Vista. Edson, deixa eu mandar um alô para Márcia Dornelas. Ela é nossa companheira atuando também no FOPI e ela foi eleita recentemente presidenta do Conselho Estadual de Direito das Mulheres. Então ela está numa posição... Nosso abraço e parabéns pela Está numa posição bastante estratégica aí do controle social. Márcia, que é uma negra fantástica, gaúcha, viu? Que adotou a Paraíba e está nos ajudando aqui nessa luta do controle social e da defesa da população negra, do combate ao racismo. Então, em 2017 50,7% das crianças de até 5 anos que morreram por causas evitáveis eram pardas e pretas, enquanto apenas 39,9% eram brancas, segundo dados do Ministério da Saúde. Nós já comentamos isso aqui acerca desse racismo estrutural, e aí você já trouxe a possibilidade dele também perpassar pela saúde pública no Brasil. E aqui a gente tem um dado, né, que assevera essa sua fala, de que na saúde esse racismo, embora o SUS seja um programa de saúde que atende a todos com universalidade, de forma democrática, mas mesmo sendo dentro dessa universalidade, a gente encontra esses dados, aparecem nas estatísticas. Então prova o que você acabou de nos colocar, que na saúde também há o racismo institucional. Mas eu queria tratar com você, não especificamente da mortalidade infantil, mas que também entra na mortalidade infantil. Era a questão de determinadas doenças que são próprias do homem pardo, do homem negro. Tem algumas doenças que são próprias desse homem pardo, desse homem negro?
Perfeitamente. Essa aí é um tema também que me é muito caro para mim, né? E motivo principal é que logo cedo lá em casa a minha mãe e umas tias nossas lá, elas trabalharam na saúde. Minha mamãe trabalhou no hospital, que agora é o Hospital Regional de Guarabira, a vida inteira, se aposentou lá, né? E trabalhava como auxiliar e foi cozinheira do hospital, né? Então a gente tinha uma intimidade com o hospital, né? Minha tia também foi técnica em enfermagem nesse hospital, e eu tenho duas tias, além dessa, que se formaram aqui na Santa Emília de Rodar como enfermeiras, né? E foram trabalhar em Santos, em São Paulo, e ganharam a vida, né, nessa área da enfermagem, da saúde. Uma delas, tia Teca, que está morando agora no Água Fria, mandar um abraço, um beijo para ela. Ela voltou de Santos, depois de vários anos trabalhando em Santos. Inclusive foi naquela época que apareceu a AIDS, e Santos era um foco muito grande de AIDS. do Porto, né? Não sei se você lembra. E logo depois disso, tia Teca resolveu regressar para o Nordeste, e ela fez concurso e ela virou enfermeira do HU. E conseguiu, no final da carreira, ser enfermeira-chefe do HU. Então eu tive essa sorte, vamos dizer assim, de ter na família pessoas ligadas, né? A gente não tem médico ainda, até por conta do racismo. Eu ia dizer que a cor é preponderante nisso, né? É difícil um médico negro, né? Porque se você for pagar a faculdade de medicina, mais barato, custa 8 mil por mês. Um advogado negro você encontra já bastante. Agora, médico negro é difícil, viu? E na pública os caras investem tudo pra... Bom, mas assim, por conta disso, eu descobri logo cedo que eu tinha uma dessas doenças que é predominante na população negra, que é a anemia falciforme, que é uma doença genética hereditária no sangue, na hemoglobina do nosso sangue, que foi herdada dos escravizados, né? Essa doença não existia na população indígena brasileira, por exemplo, e ela foi trazida nos porões dos navios com os nossos... Nos tumbeiros. Foi, com os escravizados e coisa e tal. É uma doença que surgiu no Benin, por exemplo, que a gente tem a história da doença começa no Benin, na Nigéria, na África subsaariana, abaixo do Saara, ali naquela região. E a negrada que foi exportada daquela área, muitos vieram com a informação genética da anemia falciforme. E eu fui sorteado, né? Você chegou a ser da associação de portadores. Nós criamos aqui uma associação. Eu me lembro disso porque é o seguinte, nós tivemos um tempo, nós passamos juntos no Conselho Municipal de Saúde. Você era do Conselho Municipal de Saúde, eu acho que representando a associação. Isso. E eu estava no Conselho Municipal de Saúde representando o Conselho de Enfermagem, que eu também sou técnico de enfermagem. Exato. Então nós tivemos algumas conversas lá durante esse período. No controle social da saúde. Então rapaz, a minha sorte é que, como a mamãe estava no hospital, ela começou a procurar. Ninguém sabia em Guarabira o que era isso. Nós tivemos que vir para João Pessoa para descobrir essa doença. Se eu não tivesse vindo para cá, eu tinha dançado, certo? Aqui tem um médico que infelizmente morreu esse ano, Gilson. Dr. Gilson. Do Instituto de Hematologia. Né? É Gilson de quê, não? Gilson o quê? Guedes. Gilson Guedes. Ele que já conhecia, a gente foi fazer a consulta, eles vão fazer o exame de sangue, aí foi batata. O filho dele é hematologista também. E eles são os proprietários daquele... Hemato, né? Não, Hemato não, é do outro, do análise não, sei lá. É um desses aí. Esqueci agora. Eu acho que é Instituto de Hematologia da Paraíba. É? Deles. Bom, eles têm aí atrás do liceu, tem um atendimento lá deles. Eu sei o seguinte, que esse cara me salvou porque ele detectou a anemia falciforme e eu comecei a tomar transfusão de sangue muito cedo, né?
E essa é uma das doenças que atinge principalmente a população negra. E tem gente que tem o traço da doença e que não tem a pele escura, como a nossa, mas tem um avô negro, uma avó negra, um não sei o que lá, e tem anemia falciforme sem saber. E quando ele casa com outra pessoa que tem também o mesmo traço, Aí os filhos começam pegam a carga dos dois. E transforma aquela carga que é em potencial numa carga potencial. Exatamente. É parecido com hemofilia, né? Que é o pai e a mãe a combinação que... Além da anemia falciforme, tem outra também, né? Também de sangue, né? Com outro tem, mas aí não é negra. É inclusive da região da Grécia, que é a talassemia, né? Talassemia. É mais é uma população branca que tem um pouco, que é muito parecida. É um defeito na hemoglobina. Só que falciforme, só atrapalhando você, falciforme vem porque essas hemácias que tem esse defeito tem uma curvatura, né? Elas têm como se fosse uma foice. Né? A hemácia ela se abre, né? Porque a hemácia é para ser redondinha, feita um pires. E a nossa, ela se abre, fica rígida, fica dura, fica parecendo uma foice. E se quebra. Por isso que o nome é foiciforme, quer dizer, falciforme. Que os caras inventaram esse nome por conta da forma da foice, né? E ela não consegue transportar o oxigênio, negão. Então é uma doença perigosíssima, mata as crianças. As famílias que não entendem, não conhecem a doença, as crianças morrem do primeiro para o segundo ano, porque as crises são violentas, né? E ocasiona acidente vascular cerebral, infarto em vários órgãos e coisa e tal, obstrução de vasos. Então é muito perigosa. E eu consegui ir driblando. Edemas. Nas pernas, inchaço, agora mesmo, né? Agora mesmo eu tô com um pouquinho de crise, porque eu carreguei uns pesos aí, fiz uma mudança aí, e o meu quadril já tá danificado. Na cabeça do fêmur é onde a circulação de sangue é menor, e o meu já tá comprometido por conta dessa doença, sabe? Mas essa também, é uma delas que o SUS não dá a atenção que deveria dar. Eu descobri também que, como eu ultrapassei a casa dos 50 anos, eu comecei a ter problema da próstata. Sim. Aí eu fui fazer determinados exames, e durante a feitura desses exames, eu descobri que os homens negros e pardos têm uma maior preponderância a doenças prostáticas. A próstata, eu nem sei explicar, mas diz que na população negra ela é mais frequente. E aumentar o seu tamanho deve ter algum motivo. A produção do prostígio, que é o PSA, prostático, né? O ácido prostático, também no homem negro e pardo é maior. Então é por isso. Então aumenta aí a possibilidade dele ter doença da próstata. Edson, a população negra, a gente não sabe disso. Eu acho que devia ter campanha na televisão e na rádio do Ministério da Saúde, das secretarias, alertando a população negra para algumas doenças. Por exemplo, hipertensão. Pode olhar que a maioria é da população negra, que é uma coisa que já vem genética, não tem para onde correr. Né? Você tem que ter cuidado com sal, com o sedentarismo, essa coisa toda. Eu acho que diabetes também, certo? Nas mulheres, o mioma também uterino, também nas mulheres negras é mais frequente, sabia disso? Então tem uma série... As anemias também, né? As anemias, de um modo geral. E essa é especial, porque quando a gente chega dizendo que está com anemia, geralmente as pessoas acham que é porque o cara está passando fome, ou não sei o que, mas é um defeito genético na hemoglobina que ocasiona. Então, quando a gente fala de racismo institucional, é porque você vai fazer um curso de medicina, cara, ou de enfermagem, um curso na área. Se brincar, você não tem nenhuma cadeira durante os 6 anos do curso? Depende. Se for medicina, são 6 anos mais 2 dias. 6 anos, vamos botar 6 anos de medicina. Durante 6 anos, não tem nenhuma cadeira para falar de anemia falciforme. Só para você ter ideia.
que é uma doença que atinge uma boa parte da população. A doença falciforme, ela é considerada a principal doença genética hereditária do Brasil, por conta da população, por conta da miscigenação. Tem gente de olho claro, pele clara, que tem anemia falciforme. E só vai saber depois, quando vai fazer uma transfusão de sangue. Na alimentação, Dalma, a gente está falando de saúde, e a alimentação faz parte da saúde. A alimentação do negro, a partir do conhecimento que você tem, já que você trabalhou com segurança alimentar, etc., tem uma especificidade, ou a gente precisa trabalhar de forma diferenciada isso, nesses rincões mais pobres, mas como é que você, enquanto trabalhou com questão da segurança alimentar? Tem sim. Por exemplo, se você pega a hipertensão arterial, né? A qualidade da alimentação, Edson, da população negra, você sabe que é deficitária, né? Por falta de acesso e às vezes até de conhecimento também, né? Então, uma pessoa que tem uma ingestão alta de calorias, né, ou de algum tipo de alimento, né, que a gente chama de gorduroso, por exemplo, né, se você for ver, é a população negra que tem uma alimentação mais deficitária, tá certo? Se a pessoa não tem acesso a uma alimentação adequada, né, ela com certeza vai agravar alguma doença. Várias populações, população de rua, né? Os trabalhadores rurais. Falar em população de rua é falar de 90% negros, né? Tá certo. No mínimo. Então, a pessoa que sabe, carboidrato demais, ou sabe, falta de fibra na alimentação, tá certo? No meu caso, eu recebi orientação logo cedo, o médico disse, você não pode comer comida rica em ferro, por incrível que pareça. Que é uma, digamos assim, uma discrepância, porque quem tem anemia precisa de ferro, de ferro para reparar. Mas é a anemia comum que os médicos chamam de ferropriva, que é a falta de ferro. Aí você tem que usar ferro. Quando eu era criança... Não, é isso, quando você, atrapalhando você mesmo, quando você chega no médico, você é negro ou pardo, chega no médico que está anêmico, a pesquisa que ele faz é a pesquisa para saber se você tem anemia ferropriva, exatamente. Manda fazer um hemograma e só mede o ferro. E só mede o ferro. Eu tinha lá em Guarabira, para você ver como é a ignorância, né, do sistema de um modo geral. Os médicos não conheciam anemia falciforme, e quando eu ia doente para o hospital, o médico passava, sabe o que para mim? Sulfato ferroso. Meu amigo, isso era um veneno para mim, porque pelo contrário, o sulfato ferroso na pessoa com anemia falciforme, ele acumula e vai produzir mais hemácias. E as hemácias entopem mais. Que vão se endurecer, enrijecer e quebrar com uma facilidade. Então, até os 8 anos, 10 anos de idade, eu tomava sulfato ferroso direto, meu amigo. Aí quando eu cheguei aqui, o doutor Gilson disse, Dalmo, esquece o sulfato ferroso, você não precisa de ferro, pelo contrário, você tem que ter cuidado com ferro. E a única fonte de ferro que você pode tomar é das verduras verdes, aquelas verduras, as mais verdes, que são as mais ricas nesse negócio. A pessoa que recebe transfusão, Edson, como eu recebi até os 15 anos de idade, transfusão de sangue, quero mandar também um alô especial para a galera do Hemocentro, que a gente fez um trabalho no Hemocentro. O Hemocentro não sabia, até 5 anos atrás, deixa eu lhe dizer isso, o Hemocentro, os técnicos do Hemocentro, ninguém sabia no Hemocentro quantos % dos doadores de sangue do Hemocentro tinha o traço falciforme. Ou seja, você ia lá doar sangue, saudável, não tem sintoma da doença falciforme, mas você tem o traço da doença que não tem sintoma. E você doava sangue, o seu sangue com traço falciforme. Eu, doente falciforme, recebi o seu sangue, no lugar de melhorar, eu piorava. Isso até 5 anos atrás era desse jeito. Aí que a gente disse, ei, eu quero saber quantos % dos doadores tem o traço falciforme. Quando fizeram, deu um índice altíssimo. A Paraíba, a gente descobriu, em relação ao Brasil,
é um dos índices de doadores de sangue que tem o maior índice de traço falciforme nos doadores de sangue. Esse sangue não pode ser usado nas pessoas com anemia falciforme. Pode ser usado numa pessoa normal. Agora, na gente é veneno. Então, esse tipo de informação é que a gente chama de racismo, é falta de cuidado, cara, com a população. Tá entendendo? É a mesma coisa de você dar um soro glicosado para quem tem diabetes. Tá entendendo? E coloca manga e glicose dentro. É desse jeito. Eu queria mandar aqui boa noite para Marlúcia Barbosa, que está nos acompanhando, Zefinha Felipe, Lídia Rodrigues Cartacho, Jaqueline Santana, deixa eu ver aqui mais, Josivan Lucas, Nicole Silva, Isaac Laureano, Penha Silva, Fabiana Batista Parente, Ana Suerda. Eita, a audiência tá boa hoje, viu? Um abraço para todos vocês. A todos que estão nos ouvindo através do microfone da 104.9 e através das redes sociais. E dizer que a partir de amanhã o nosso programa estará depositado lá no nosso canal no YouTube, do canal do professor Edson Gomes. São 20 horas e 57 minutos, o programa está excelente, muito obrigado pela participação. Chegamos ao final e faça suas considerações finais. Sempre às ordens, professor Edson. Eu quero mandar também um alô especial para um colega nosso jornalista, que ele faz um trabalho muito interessante em Monteiro, certo? É o meu amigo Chico Lobo. Chico Lobo, ele tem uma TV web, bicho, lá em Monteiro, muito legal. E nesse horário ele também está no ar, ao vivo, né? E de vez em quando ele divulga também os nossos trabalhos. É um parceirão lá no Cariri Paraibano, o Chico Lobo da TV web lá de Monteiro. Agradecer a oportunidade, nós estamos sempre às ordens. A Associação de Portadores continua na ativa. Se precisar de informações, pode ligar pra gente. Eu vou até deixar um número aqui: 8898 3155. Esse é o telefone de Fabiana, que é a nossa Relações Públicas da ASPA, né? E se você quiser mais informações sobre anemia falciforme, sobre talassemia e outros problemas do sangue, da doenças relacionadas ao sangue, da população negra, a gente está junto aí para divulgar. E mantemos uma atividade no Conselho Municipal de Saúde de João Pessoa para alertar as autoridades em relação a essa problemática da saúde da população negra de um modo geral, não só da anemia falciforme, mas de vários outros problemas que nos assolam, viu? Muito obrigado pela participação, obrigado aos nossos ouvintes. Dizer mais uma vez que a partir de amanhã o programa vai estar depositado no nosso canal no Facebook, no canal do professor Edson Gomes. A todos, nosso boa noite e até o próximo programa.